Atenção! O canal Não Assista à Noite realizará um sorteio de 2 obras do autor Jefferson José: o livro O Werewolf na Vila dos Lobos e o livro O Dia em que o Sol Parou. Para participar, você precisa pegar um vídeo do canal e compartilhar com seus amigos das suas redes sociais: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Quai, TikTok e todas as redes que você tiver, pois, para que o sorteio se realize, nós precisamos alcançar a meta de 10.000 inscritos. Conto com vocês, meus queridos seguidores, para este desafio. Mas se você não tem paciência para esperar o sorteio, você pode adquirir as suas obras do Jefferson José agora. Clique no primeiro link aí nas descrições, que levará direto para o WhatsApp do Jefferson José. A compra é feita diretamente com ele e é totalmente segura, como eu já mostrei aqui, eu recebendo meus livros e a Heloise os dela. Saudações a todos que ouvem o meu relato. Me chamem de Bené, pois não quero revelar minha identidade, mas sou morador de um pequeno interior do Rio Grande do Norte. E o que estou prestes a contar foi o meu falecido pai que me contou. Sebastião, o nome dele. Homem honesto, trabalhador e muito temente a Deus, que ia para a missa toda semana, principalmente quando era época de Quaresma. E só ia quando tinha o que dar de oferta. Se não tivesse, ele preferia ficar em casa, mas era raro ver meu pai perder uma missa. Por outro lado, ele tinha um amigo chamado Zé, mais conhecido pelo apelido Zé dos Poços, pois o mesmo trabalhava cavando poços em sítios e chácaras da região, já que naquele tempo não tinha essa de água encanada, e muito menos energia elétrica. O Zé era um amigo do meu pai, mas era o inverso dele. Todo dia o homem tinha que beber a sua pinga, xingava Deus e tudo que visse na sua frente. Um sujeito que não temia os castigos do divino, porém, isso estava perto de mudar. Como eu disse no começo, meu pai era um homem muito religioso, principalmente quando chegava a época santa, a Quaresma. E segundo meu pai, ele foi muito tentado em sua vida, não só por mulheres, mas também por amigos, que queriam lhe desvirtuar dos caminhos de Deus. Mas meu pai sempre continuou firme na palavra do Senhor, porém sofreu muito ao escolher esse caminho. O meu pai conta que certa vez vinha da missa, já passava das 9 horas da noite. Nesse tempo ele não era casado com a minha mãe, mas já andava cantando ela. Bom, meu pai vinha sozinho da missa por uma estradinha de chão que tinha para ir à sua casa. Foi quando ele começou a ouvir uns passos vindo atrás dele. E meu pai se virava e olhava, mas não via quem o perseguia. Ele até jogou uma pedra, mas parecia que apenas os passos estavam ali. E realmente era isso. Pois mesmo depois de ter chegado em casa, aqueles passos continuaram. Ora era do lado de fora e ora era do lado de dentro. Um tormento que durou uma noite toda.
mas que fez muito medo ao meu pai. Ele até deixou de ir à missa por medo daquilo lhe seguir. Porém, como ele era um homem de Deus, logo estava de volta à sua rotina normal. Os passos estranhos sempre seguiram meu pai, mas segundo o conselho de um padre, meu pai rezava um Pai Nosso para seja o que for aquilo, até que enfim tudo se normalizou. Outra vez foi quando meu pai já estava casado. Como a minha mãe estava grávida do meu irmão, ele trabalhava o dia todo cortando lenha para ter mais dinheiro e cuidar melhor do filho. Porém, não foi nada fácil, já que na mata coisas estranhas acontecem. Um dia ele estava descansando o almoço debaixo de um cajueiro, quando lá de cima caiu um caju bem maduro. Ele pegou aquele caju, mas não achou estranho, até porque era normal cair fruta do pé. Mas logo depois caiu outro caju em cima dele, e diferente do primeiro, esse era verde. O meu pai se levantou e ficou olhando para cima do cajueiro, e olhando bem, viu que tinha uma coisa lá em cima, mas não era uma pessoa. Era algo escuro e que parecia uma sombra. Aquilo em forma de ventania pulou da árvore e passou pelo meu pai e formou um vento forte que espalhou toda a madeira que ele tinha cortado. Meu pai disse que era o saci, mas que aquilo também poderia ser outra coisa. Porém, isso que contei do meu pai nem chega aos pés do que o Zé viu. Uma criatura que meu pai confirmou existir de verdade. O meu pai ficava intrigado com o caso do amigo, que bebia pinga todo dia e o tempo todo estava perambulando por aí, e nunca tinha visto nada. Até desconfiou que o homem era pactuado com o tinhoso, mas não era nada disso. Zé, por viver há muito tempo numa vida desregrada e cheia de vícios, o diabo nem procurava tentar, já que o homem vivia na perdição mesmo, e por isso nunca via nada de estranho. Mas meu pai disse que ele se encontrou sim com uma coisa estranha e que ele reconheceu como castigo divino pelo que o Zé fazia. Estava em plena quaresma. Para ser mais exato, era a sexta-feira da Paixão, a sexta-feira santa, e meu pai, como de costume, estava se aprontando para ir à missa. Porém, o Zé, como sempre, estava desvirtuado, e querendo desvirtuar meu pai, apareceu em sua casa e fez a seguinte proposta: Tião, vamos cavar um poço ali na terra da dona Laurinda? Já tô com dinheiro na mão, é só confirmar que a gente vai agora cavar esse poço. Meu pai, munido de muita fé em Deus, disse que não ia, mas o homem insistiu. Falou que aquilo era perda de tempo e que ele não ganharia nada seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas claro que meu pai não deu ouvidos. O Zé, com muito ódio, disse assim antes de ir embora: Eu vou sozinho então, eu e o diabo. O meu pai disse que se arrepiou todo quando ouviu aquela fala do Zé e ainda tentou impedi-lo. Não vá, homem, hoje é sexta-feira santa, não é dia de estar trabalhando. Olha os castigos de Deus, não vai, Zé. O Zé fez ouvido de mercador e saiu, indo no rumo das terras da dona Laurinda. O meu pai então se arrumou, pegou meu irmão que tinha 3 anos e junto com a minha mãe que estava com a minha irmã nos braços, saíram para a igreja. Meu pai disse que até se esqueceu do Zé, orou, comungou e logo voltou para casa com a família. Mas no meio do caminho, ele encontrou o Zé, assustado e todo sujo de lama. Tampava a cara e os ouvidos para não ver e ouvir alguma coisa. Meu pai parou a carroça e foi falar com ele, que começou a gritar e se debater, mas que logo se acalmou quando reconheceu a voz do meu pai. Então, juntos eles seguiram para casa e durante o percurso ele não disse palavra nenhuma,
apenas olhava para os lados com muito medo. Assim que chegaram em casa, meu pai foi logo perguntando do porquê ele estava desorientado daquele jeito. E José disse apenas 3 palavras: eu vi o diabo. Que conversa feia, homem. Conta-se o direito. Retrucou meu pai, achando aquela história muito mal contada. E então ele começou a falar. Eu consegui cavar o poço da dona Laurinda, mas foi uma canseira tão grande que nunca vi na vida. Após o trabalho terminado, tentei voltar para casa, acendi o candeeiro e fui andando pela estrada. Mas notei que de dentro do mato alguém me seguia, porém não vi nada que estivesse ali. Mas assim que me virei para retornar minha caminhada, eu vi o diabo. Mas não o diabo que a gente pensa. Era um cachorro que tinha quase o meu tamanho, pelo negro que nem a noite e olhos que pareciam que estavam em chamas. Aquilo deu um sorriso macabro para mim, Tião. Aí eu não aguentei. A perna tremeu e travei na frente do bicho. Tentava correr, mas não dava. Aquilo veio andando e passou do meu lado. E eu ouvi uma voz falar assim: hoje não. Foi aí que pude me mexer e nem esperei mais nada. Desabei no meio do mato feito doido. O bicho de alguma forma não me seguiu. Ficou lá na estrada, esperando alguém passar. Aquilo era o diabo, Tião. Essas foram mais ou menos as palavras do Zé, que tremia de medo enquanto falava daquilo para o meu pai, que acreditou em tudo que ele disse. Pois o Zé podia ser tudo, mas mentiroso ele não era. Depois de tudo, meu pai acompanhou o homem até a sua casa, que ficava a uns 300 metros de distância da casa dos meus pais. Após aquele dia, o Zé mudou de vida. Primeiro que ninguém mais via o homem nos barzinhos bebendo pinga e falando coisas. Ele agora vivia na igreja e nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Mais um ponto-chave para tudo que ele disse ter sido verdade. Eu não sei te dizer em que ano isso aconteceu, mas creio que tinha sido entre as décadas de 60 e 70, já que nasci na década seguinte, mas que cresci ouvindo a história do Zé dos Poços, o homem que viu o cão da Quaresma. Hoje não.